domingo onde os brasileiros farão ou fizeram a escolha pelo candidato que irá representá-los na presidência da nossa nação pelos 4 próximos anos. Neste domingo de eleição, onde a nação escolhe o futuro presidente que irá nos governar e liderar, nós também estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Política e Fé Não Se Misturam. E essa foi uma série que nós decidimos fazer para nos levar a refletir sobre como que os nossos conceitos cristãos, como nossos valores cristãos podem e devem influenciar a política, a economia e a sociedade na qual Deus nos colocou. E até aqui, até esse presente momento, se você essa é a primeira mensagem que você está ouvindo dessa série, até aqui nós aprendemos que os cidadãos, que vem do grego políticos, como vocês aprenderam semana passada, nós aprendemos que cada cidadão, ele tem uma responsabilidade na sociedade na qual ele está inserido. E se porventura esse cidadão, ele é cristão, as suas responsabilidades na sociedade aumentam, porque cada cristão, ele tem uma dupla cidadania, a terrena e a celestial. E como vimos na semana passada, todo cristão tem que fazer uso de sua cidadania celestial para promover mudanças na cidade onde ele está inserido. Nós aprendemos até aqui, por exemplo, que nós podemos influenciar a política da nossa cidade, nós podemos influenciar a política da nosso país quando usamos nossos valores e princípios cristãos, e estes princípios nos auxiliam a votar de forma consciente. Por sermos cristãos, não votamos em quem nos dá um saco de cimento ou um pouco de telha. Por sermos cristãos, não votamos em quem é cristão simplesmente por ser cristão. O fato de sermos cristãos deve nos levar a fazer um voto consciente, um voto que pense no bem geral da nação. Por sermos cristãos e fazendo uso de nossos valores cristãos, nós aprendemos que devemos e podemos mudar a política da nossa sociedade, demonstrando mudanças na nossa vida que esperamos ver nos nossos governantes. Se nós queremos ver justiça, nós começamos a promover justiça. Se nós queremos ver honestidade, nós começamos a promover honestidade. É assim que nós fazemos por sermos cristãos. Se nós queremos e esperamos moralidade na sociedade, o primeiro lugar de referencial moral deve ser a igreja. Até aqui nós aprendemos que podemos influenciar a política da nosso país, mostrando para a sociedade, para uma sociedade que não tem respostas, que existe um Deus nos céus, que tem todas as respostas, e a Ele buscamos e a Ele clamamos. Aprendemos até aqui que podemos mudar a economia da nossa nação quando nós entendemos o real significado de prosperidade, que entendemos que prosperidade não é ter mais para si, prosperidade não é o quanto se acumula, mas o quanto se faz na dependência e capacidade que vem de Deus. Podemos mudar a economia de um país quando nós não atendemos aos apelos consumistas que nos faz ter mais satisfação em objetos do que no próprio Deus. Nós mudamos a economia de um país quando nós aprendemos a esperar pela provisão e o cuidado de Deus em nossas vidas, quando ouvimos a sua voz e a seguimos. E para finalizar essa série nesta manhã, para finalizar essa série sobre política e fé, eu quero refletir um pouco com vocês sobre como que nós podemos influenciar a nossa sociedade. Será que nós estamos aqui neste bairro e nesta cidade só por estar? Será que realmente o propósito de Deus para que nós estejamos aqui é simplesmente ter um lugar onde possamos nos reunir semana após semana? Por que nós abrimos as nossas portas, as portas deste prédio e as portas das nossas casas, semana após semana? É isso que essa mensagem vai tentar responder e nos levar a refletir. Como é que a fé cristã pode nos ajudar e pode influenciar uma sociedade?
Vamos aprender como é que Neemias fez isso no seu tempo. Existia um homem, num passado distante, chamado Neemias. E através da sua crença em Deus, através da sua expectativa de quem era Deus, Neemias mudou a sua sociedade. Eu espero que nessa manhã Deus fale profundamente ao nosso coração e encontre aqui alguns Neemias que querem também mudar a sua sociedade. Capítulo 1. Nós vamos ler Neemias 1:1. Vamos avançar até o capítulo 2 e então finalizar nossa leitura em 2:5. Neemias vai ficar um pouquinho antes de Salmos. Se você abrir sua Bíblia no meio, você vai cair lá em Salmos. Se você está em Mateus, você está bem longe. Volta um pouquinho. Depois de Esdras, da reconstrução. Se você um dia precisar reconstruir sua vida, leia Neemias. Ele tem boas dicas para você de como reconstruir algo. Neemias capítulo 1 nos fala assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então, a pergunta de Neemias sobre ele está querendo saber sobre 3 assuntos. Sobre aqueles que restaram em Jerusalém, que não foram deportados para o cativeiro, os que sobreviveram à guerra, e a cidade, como é que estava a cidade de Jerusalém. Versículo 3, o seu irmão Anani respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Grava o versículo 4, que ele é o centro da nossa meditação nesta manhã. Versículo 4 fala aqui, Neemias falando, né? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Eu vou ler de novo esse versículo. Quando eu vi essas coisas, quando Neemias ouviu o relato da destruição, quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos, e qual foi o pecado do povo? Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, versículo 9, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, o que acontece? Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, Neemias fala, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos a teus servos, que têm prazer em temer
o teu nome. Será que nós temos servos assim nesta manhã, aqui neste lugar? Que os teus ouvidos estejam atentos à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, fazendo menção ao rei. E nesta época eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 1. Neste mês de Nisan, no 20º ano do rei Atarxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes, apesar de ser prisioneiro, cativeiro, escravo, Neemias fala que nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E aí, com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? E eu te pergunto, o que você gostaria de pedir nessa manhã? A resposta de Neemias: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Até aqui. Acontece isso com você? Você que tem o hábito de ouvir outros pregadores que não seja o seu pastor? Não sei se durante a semana você ouve outras pregações, mas tem esse hábito, ou até mesmo ouvindo o seu pastor. Não sei se acontece com você isso, de repente você ouvir uma pregação sobre uma passagem bíblica, e sempre que você lê aquela passagem, independente do contexto de vida que você esteja, você lembra de determinada pregação. Já aconteceu com você isso? De você bate o olho em um versículo bíblico e isso te remete a uma pregação que você ouviu e que marcou muito a sua vida. Acontece isso comigo algumas raríssimas vezes. Tem talvez uns 4 versículos, textos bíblicos, que quando eu leio, eu lembro de uma pregação que eu ouvi e marcou a minha vida. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor David Wilkerson. Talvez você não conheça pelo nome, mas é muito provável que você conheça as suas obras. Pastor David Wilkerson, ele faleceu no ano de 2011. E ele é o autor do best-seller que todos nós deveríamos ler, chamado A Cruz e o Punhal, que é um livro que ele escreveu contando a sua trajetória sobre o evangelismo nos subúrbios de Nova York. Em determinado momento da sua vida, o pastor David Wilkerson, ele é levado por Deus a Nova York, e chegando em Nova York, ele fica desesperado ao ver a quantidade de jovens que estão se perdendo nas drogas, que estão tendo suas vidas roubadas pelas drogas. Então ele começa ali a desenvolver um trabalho com os jovens, ele começa a trabalhar para que esses jovens saiam das drogas, e através desse ministério que ele inicia ali, nasce o ministério que hoje muitos de nós conhecemos como Desafio Jovem, que é um ministério voltado para ajudar pessoas dependentes químicos. O pastor David Wilkerson, ele faleceu em 2011, e em setembro de 2002, ele compartilhou uma mensagem na igreja, na Times Square Church, uma das principais igrejas da cidade, nesse texto que nós lemos de Neemias. Ele compartilhou uma mensagem que ele deu o nome de Um Chamado à Angústia. Alguém aqui já assistiu essa mensagem? Quem não assistiu, assista. Você pode encontrar na internet. É uma mensagem, pelo menos que me impactou bastante, eu tenho certeza também que impactará você. Quando eu leio Neemias capítulo 1, eu lembro do David Wilkerson. Eu lembro do trabalho que ele desenvolveu, ao qual nasceu
ao desafio jovem. Portanto, quando eu prego nessa manhã nesse texto, muito do que vocês vão ouvir é influência desta mensagem e desse pregador e daquilo que Deus o levou a fazer. E eu acho muito bacana isso de pensar que como que uma mensagem marca nossas vidas, que sempre que nós lemos um texto nós lembramos dessa passagem. E o meu desejo, a minha oração é que um dia nós pastores sejamos lembrados por pregações que compartilhamos e que marcaram vidas, e não por outras coisas irrelevantes. Meu desejo um dia é que nós pastores evangélicos sejamos lembrados por mensagens que recebemos de Deus e compartilhamos e que mudaram vidas, e não por outros assuntos que não fazem sentido. Só para poder te contextualizar o que está acontecendo no livro de Neemias, o livro de Neemias ele vai tratar de um período histórico na história de Israel, onde essa nação foi destruída e foi conquistada pela Babilônia. Neemias ele está no final de um período onde Israel foi invadida pelo rei Nabucodonosor, onde os nobres, os principais da cidade, foram deportados e levados para o cativeiro babilônico, dentre eles Daniel, que foi o personagem da nossa primeira mensagem. Neemias ele vai retratar de um período histórico onde Jerusalém está destruída por conta dessa invasão babilônica, foi completamente destruída. E é muito interessante quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, principalmente 2 Reis e 2 Crônicas, que nós vamos percebendo que Deus vai dando vários alertas. Deus vai avisando que a nação está se desviando dele. Deus vai avisando que a nação está trocando valores, está utilizando os valores das nações ao seu redor, que Deus condena, e abandonando os valores e princípios de Deus. E Deus vai dando alerta para o povo. Deus vai chamando o povo para o arrependimento. Mas olha só o que acontece. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 16, que vai falar do final desse período, onde Deus falou por diversos anos e de diversas formas. O Senhor, o Deus dos nossos antepassados, advertiu-os várias vezes. Não foi um único aviso, foram vários e vários avisos. Várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas o que eles fizeram com os avisos que Deus deu? Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles e expuseram ao ridículo seus profetas. Quando Deus traz uma mensagem, convida um povo ao arrependimento, e esse povo não apenas rejeita, como também esnoba, escarnece, a consequência é inevitável. Eles desprezaram, expuseram o ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. Ao preparar essa mensagem, essa frase, já não houve remédio, foi muito forte para mim, porque para nós, um mal para o qual não há remédio, nós chamamos de incurável. Deixa eu pensar na seriedade dessa frase, de Deus olhar para um grupo, de Deus olhar para um povo e dizer: não há mais remédio para esse povo? Não há mais o que se possa fazer por esse povo? Já pensou na seriedade disso, de Deus dar diversos avisos, alertas, chamar diversas vezes para arrependimento, até que ele diga: não tem o que fazer? O que aconteceu com esse povo? Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Por volta do 5º século antes de Cristo, Deus tinha dado vários e vários alertas, que esse povo estava se desviando, que esse povo estava abandonando. Chegou uma hora que não tinha mais remédio. Esse povo acabou provando do seu próprio veneno e acabou sendo destruído. Deus retira a mão sobre esse povo, ele fica totalmente vulnerável, e aí então a Babilônia vem e ataca e conquista esta cidade. Jerusalém é destruída, o templo, que era a representação da presença de Deus no meio do povo naquela época, o templo é totalmente incendiado, destruído, os nobres, como eu falei, foram deportados para o cativeiro, e aqueles que não morreram na guerra, agora viviam nos escombros de uma cidade que num passado
era o referencial da presença de Deus na terra. Passam-se muitos anos entre a destruição de Jerusalém até os dias de Neemias. E aí, então chegamos no texto que nós lemos, quando Neemias ele está servindo ao rei, quando ele está exercendo a sua função de copeiro, e ele recebe a visita do seu irmão, que começa a contar como está Jerusalém. E o relato de Anani, o relato de Anani não é um relato favorável, não é um relato agradável, porque mesmo tendo passado muitos anos desde que Jerusalém foi invadida e destruída, a cidade parece que está do mesmo jeito. Parece que ela continua destruída, parece que ela continua cheia de escombros, cheia de entulhos, cheias de marcas do sofrimento e marcas deixadas pela guerra entre os israelitas e os babilônicos. E é justamente aqui, e é justamente nesse ponto que começa a nossa reflexão nesta manhã. Porque quando nós estamos falando de Neemias, nós estamos falando de alguém que estava bem. Falamos de Neemias, nós falamos de um homem que está servindo o principal governante da principal nação que existia naquela época. Quando nós falamos de Neemias, nós estamos falando de alguém que vive em um castelo. Nós estamos falando de alguém que está vivendo no conforto e no luxo. Quando nós falamos de Neemias, nós estamos falando de alguém que talvez não tenha a função que esperava ou sonhava, mas com certeza é alguém que está confortável e muito bem protegido. Alguém que está muito bem alimentado, muito bem cuidado. Só que Neemias, mesmo estando muito bem cuidado, muito bem protegido, no melhor lugar da terra onde se podia estar, quando ele recebe essas notícias do seu irmão, olha só a reação dele. Quando Neemias, ele pergunta para o seu irmão, como é que está Jerusalém e as pessoas? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e lá estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E a reação de Neemias quando ele ouve essas notícias: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agiu assim? Ou você, porventura, conhece alguém que reagiu assim como Neemias diante de uma notícia negativa? Talvez na sua vida você já recebeu uma notícia negativa que te levou a reagir dessa forma: lamentar, jejuar, orar e clamar o favor de Deus. Já aconteceu com você alguma vez isso? Neemias, ele ouve uma notícia nada favorável, algo que não tem muito a ver com ele, porque ele estava muito bem obrigado no castelo, ele estava muito bem vivendo ao lado do rei, como copeiro, como homem de confiança do rei. Só que essa notícia o abala, essa notícia mexe com ele, porque embora ele não está sofrendo as dores da guerra, ele não está vivendo na cidade destruída, isso o atinge, isso o deixa angustiado. Neemias, quando ele ouve que Jerusalém está destruída, ele não se questiona: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Se o Senhor fosse um Deus bom, isso não tinha acontecido. Onde o Senhor estava quando essa destruição aconteceu? Esse não é o questionamento de Neemias. Não é o questionamento de Neemias sobre os governantes. Deus, esses governantes, eles merecem a morte, porque como eles deixam uma situação chegar nesse ponto? Neemias não culpa nem Deus e nem os governantes por Jerusalém ter chegado a este ponto. Ao ouvir que Jerusalém continuava destruída, Neemias chora, lamenta, jejua e ora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez que uma notícia te levou a lamentar, chorar, jejuar e orar? Qual foi a última vez que você fez isso? Você consegue lembrar?
a última vez que você se deparou diante de uma situação e que você não ficou só no lamento. Você lamentou, chorou desesperadamente, orou a Deus, jejuou, clamando por solução. Qual foi a última vez? Você houve alguma vez que eu e você fizemos isso? Com base nesse versículo de Neemias capítulo 3, 4, o pastor David Wilkerson, ele usou uma frase nessa mensagem que eu compartilhei com vocês, um chamado à angústia, que marcou minha vida. Esta frase marcou minha vida nessa pregação. Falando sobre essa realidade e sobre esta reação de Neemias, o pastor David Wilkerson diz, toda paixão verdadeira é nascida da angústia. Toda paixão verdadeira é nascida da angústia. De acordo com o dicionário, angústia significa um espaço reduzido, estreiteza, carência, a sensação de que falta algo, aperto de coração, estado de exagerada ansiedade, não apenas uma ansiedade normal, mas uma exagerada ansiedade. De acordo com o dicionário, angústia significa aflição e sofrimento. Realmente Neemias não tem nada a ver com o que está acontecendo. Realmente Neemias ele não está sofrendo os horrores da guerra, porque ele está confortável. Mas Jeremias tem um apreço por Jerusalém. Neemias sabe de que Jerusalém é a cidade que Deus escolheu no planeta para tornar o seu nome conhecido. E ao ver o referencial da glória de Deus destruída, Neemias fica angustiado, porque ele sabe que este povo tem uma missão dada por Deus, de tornar Deus conhecido entre todos os povos da terra. Como é que este povo faria isso? Sendo destruído, estando destruído, e isso começa a tomar espaço no coração de Neemias, isso começa a angustiar Neemias, porque ele sabe que o veículo de comunicação de Deus na terra agora está destruído. Novamente David Wilkerson ele vai dizer, quando Deus queria recuperar algo, ele procurava um homem de oração e o mergulhava nas águas da angústia, para que este homem compartilhasse da sua angústia. Neemias fica angustiado com a situação da cidade, e esta angústia não era como fogos de artifício, que surgem de repente e fazem grande espetáculo, mas com a mesma velocidade que surgem, apaga e some. A angústia de Neemias não é como fogos de artifício, essa é uma angústia que dura até Deus revelar seus propósitos e mostrar uma solução para o problema. Neemias está angustiado porque aquilo que deveria ser a alegria de Deus na terra e ser instrumento de sua missão, agora está completamente destruído. A reação de Neemias diante da destruição de Jerusalém, ela é admirável. Não sei se você concorda comigo. E se você, ao ver essa reação de Neemias, também acha que ela é admirável. Mas é uma reação admirável. Ela é uma reação que também deve nos levar ao seguinte questionamento. Por que hoje em dia nós não encontramos mais muitas pessoas que ficam angustiadas com aquilo que entristece Deus? Já parou para pensar nisso? Por que hoje em dia nós não ficamos mais angustiados diante da destruição? Foi a última vez que nós ouvimos que algo entristecia Deus, e isso nos levou a lamentar, chorar, jejuar e orar. Será que nós acostumamos a viver com a destruição? Será que nós acostumamos e achamos normal viver sob escombros, e é por isso que nós não ficamos mais angustiados com aquilo que entristece Deus? Será que é por isso que nós não ficamos mais angustiados? Aliás, por que nós não conversamos sobre angústia mais? Dias nós não falamos muito sobre angústia. Queremos ficar angustiado. Alguém aqui quer ficar angustiado? Ai, tomara que hoje eu fique tremendamente angustiado. Você acorda pedindo isso para Deus? Pouco provável, né? Eu também não. Ficar angustiado nos nossos dias. Nós queremos o contrário, nós queremos o alívio, nós queremos a alegria.
Nós queremos a recompensa. Angústia está amarrado. Isso não é de Deus. Ficar angustiado? Não. Eu preciso de uma palavra que me renove, que me levante, que me dê forças, que me dê ânimo. Angústia, estou fora. Provável, bem provável, que porque não ficamos mais angustiados com nada, tentamos mais, que não há mais lágrimas nos nossos olhos, que não há jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Você lembra? Jejuar assim, tipo, ai Deus, eu quero comprar aquele negócio, então Deus abre as portas, porque ouvi dizer que a oração move a mão de Deus, então vou jejuar para conseguir. Não essa oração egoísta, esse jejum egoísta que pensa só nas suas necessidades e prazeres, mas esse jejum que clama por outros, esse jejum que nos leva à angústia de interceder por outros. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Você se lembra? Angústia não é comum nos nossos dias, e talvez se você soubesse que eu ia falar de angústia, você nem teria vindo aqui. Angústia não é legal de falar, nem de pensar. Eu olho para esse texto de Neemias e me pergunto, aonde estão os jejuns? Aonde estão as orações? Aonde está o lamento e as lágrimas de contrição, de arrependimento? Será que existe espaço na nossa espiritualidade para esse período de tentar compreender o que há no coração de Deus e ser mergulhado nessa angústia que está no próprio coração de Deus, que também deseja por uma mudança? Onde estão os lamentos? Onde estão os jejuns? Onde está a oração? Onde está o clamor a Deus na nossa vida? Existe espaço para isso? Onde está? Aonde está o desespero da alma e a ânsia por mudanças? Nós acostumamos a viver mesmo escombros e achamos que a destruição é normal e a abraçamos e a acolhemos como parte da nossa vida. O que aconteceu com o clamor que só cessa, que só termina quando Deus mostra os seus planos e revela os seus propósitos. Notar, quando nós lemos o texto, que Hanani, que é irmão de Neemias, não sei se ele morava em Jerusalém, não sei se ele é alguém que estava de passagem, mas o fato é que Hanani é aquele que traz a notícia para Neemias. Neemias não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, ele foi deportado, ele está lá como escravo e copeiro do rei, ele não sabe o que está acontecendo. Hanani sabe, porque de alguma forma Hanani viu a situação. E ele chega e conta para o seu irmão Neemias como Jerusalém está. Mas sabe o que é interessante, gente? Hanani não me parece angustiado. Hanani não me parece preocupado. Hanani, que é quem contou o caso para Neemias e que deixou Neemias angustiado, ele parece que tem uma história para contar. Ele tem relatos, ele tem fatos, ele tem casos e causos para contar, mas não angústia. E sabe por que eu estou dizendo isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz a motivação de Hanani. Então eu estou interpretando, eu estou tirando uma conclusão. Sabe por que eu estou tirando essa conclusão? Porque no livro de Neemias inteiros e no livro de Esdras, que são livros quase que escritos juntos, são livros contemporâneos, autores contemporâneos, essa é a primeira vez que Hanani aparece. E a única vez que aparece Hanani falando sobre a destruição. Nós não vemos no resto do livro de Neemias Hanani trabalhando, Hanani angustiado, Hanani orando, chorando e lamentando por Jerusalém. Hanani é alguém que tem histórias para contar. E quando eu penso nisso, me vem a preocupação de pensar se nós, nos nossos dias, nos parecemos mais com Hanani do que com Neemias. E temos mais histórias para contar da destruição do que atitudes que vão levar à mudança e transformação. O temor é que estejamos mais como Hanani, acostumados e conformados com a destruição, do que como Neemias, que fica angustiado esperando que Deus faça alguma coisa.
Diante das circunstâncias, Hanani tinha uma história para contar. Você não sabe o que aconteceu. Deixa eu te contar como é que está aquela coisa. Deixa eu te contar o que aconteceu. E diante das mesmas circunstâncias, Neemias tem uma atitude de buscar desesperadamente pelo favor de Deus. De buscar desesperadamente por uma ação sobrenatural de Deus. De depositar sua confiança e a sua esperança naquilo que Deus havia prometido. Hanani tinha histórias, Neemias tinha um clamor nos seus lábios e uma oração a ser feita. Quando olhamos para nossas famílias, quando nós olhamos para o nosso emprego, quando nós olhamos para a nossa cidade, será que eu e você nós temos relatos para contar de destruição? Que nós também somos tomados por uma angústia que nos leva a lamentar, chorar, jejuar e orar. Eu quero passar um vídeo para nos levar a pensar um pouquinho sobre isso. Será que nós temos histórias para contar ou uma angústia que nos leva a orar?